Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Nós hoje temos a presença do ilustre professor doutor Davidson Bandeira de Moura, que abordará o tema sobre currículo, né? Sobre as possibilidades dessa aplicação e cumprimento do currículo durante o período de pandemia. E eu vou pedir para o professor começar a se apresentar, e daí eu já vou fazendo o compartilhamento nas redes, nas outras redes, né? E gostaria já de dar uma boa noite a todo mundo que já estava esperando, já estava mandando mensagem dizendo que estava aguardando. E vamos lá, vamos aproveitar, vamos participar, mandar perguntas, tirar dúvidas. Eu só queria saber de vocês, boa noite a todos e a todas, né? Se todos estão nos ouvindo bem. Façam um sinalzinho para a gente, por favor, se todos e todas estão nos ouvindo bem. Pode se apresentar, professor. Bom, boa noite a todos e a todas do Brasil e de fora dele que nos acompanham agora. Inicialmente, agradecer ao convite da querida professora Josineide Teotônio, né? E dizer que é uma satisfação poder ter credibilidade, não é, para receber um convite que muito me honra, e espero dar contribuições significativas para que possamos ampliar a compreensão do quadro em que estamos vivendo, especialmente a partir do preceito de legislação. Afinal de contas, currículo decorre de um preceito legal e educação é política pública, devidamente amparada pelo capítulo da educação na Constituição Federal do Brasil e, por conseguinte, pela LDB 9394/96. Eu leciono na Universidade del Sol, em Assunção, do Paraguai, não é? Faço parte da equipe de direção do PPGE, Programa de Pós-Graduação em Educação, na sede, portanto, na capital daquele país, e leciono, sou titular da disciplina de Currículo e Ensino e Sociedade, Política Pública, Fundamentos Antropológicos e Sociológicos da Educação. Trabalho com a epistemologia, não é? E com a metodologia da pesquisa também, além de orientação de dissertações e teses, né? E eu saúdo especialmente aqui todos os estudantes do CIA, dos mais de 13 estados do Brasil que nos acompanham, os orientandos, estudantes também da Universidade Colômbia, da Universidade Americana e da Universidade Ibero-Americana no Paraguai, né? Aqui em Pernambuco, onde eu resido, eu sou funcionário público da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, lotado na Escola Ministro Jarbas Passarinho, onde eu sou coordenador da área de língua portuguesa, isso já por bastante tempo, né? E aqui em Pernambuco, eu tive a oportunidade de atuar na Unicap, trabalhando com os cursos para os povos tradicionais, na perspectiva da Lei 10.639/03 e 11.645/07, lecionando a disciplina de interculturalidade na Unicap e também na FUNESO, e trabalhei em outras universidades. Enfim, eu estou há 27 anos em educação, né? E minha formação inicial é magistério, com muito orgulho, porque eu fui 10 anos da minha vida professor da primeira e da segunda série, antigo primário, né? E de lá para cá, fiz essa trajetória procurando consolidar os nossos conhecimentos adquiridos com a prática e com a leitura das teorias que são válidas à adequação às nossas experiências. E nesse momento eu peço licença, Josi, para, em seu nome e em nome de todos os estudantes da Universidade del Sol e todos os estudantes do Brasil no Paraguai, e os demais outros estudantes do Brasil, dos programas de pós-graduação,
pedir licença para dizer algumas palavras em espanhol para os irmãos que estão lá no Paraguai nos acompanhando, tá? Bueno, gracias. Buenas noches, queridos hermanos de Asunción, Paraguay. Es un gran regalo para nosotros, sus hermanos del Brasil, compartir con nosotros acá una mirada que se desarrolla sobre la educación en tiempos de pandemia, ¿no? O de pandemia, como se habla allá. Entonces, quiero bienvenido, hermanos. Acá nosotros tenemos un gran valor por todos los maestros que comparten con nosotros en la Universidad del Sol, especialmente en las otras casas de estudios en Paraguay. El Brasil y los brasileños tienen un gran aprecio por nuestros hermanos. Así, un gran saludo para todos los hermanos y acá mis agradecimientos por todos los brasileños a nuestra rectora, doctora Gladys Petrona Morales, la maestra doctora María Cristina Peralta, el doctor Delfí López, el doctor Irinel Barreto Ascona y el doctor Enrique López también. Serán bienvenidos acá. Es un placer muy grande. Bendiciones. Que Dios bendiga a nosotros hoy y siempre. Muchas gracias. E para os doutores do Brasil, doutora Ana Estela Brandão Duarte, né, coordenadora CAPES, UFR, da UFRPE, Polo Garanhuns, Universidade Aberta, né? Professor doutor Carlos Pereira, da UFRJ, campus... não é o campus Fundão, me esqueci agora, doutor Carlos, me perdoe, mas é Rio de Janeiro. Também o professor doutor Carmelino Malisca, professor já aposentado do UFRJ, que trabalha conosco a parte de neurociências. A nossa diretora de pesquisa científica, doutora Maria Aparecida Monteiro da Silva, do Paraná, não é? E doutora Margot Bássia, também da UFRJ, já professora aposentada, e que trabalha conosco outros com muita alegria. Um abraço especial para a professora doutora Solange Carvalho, da Fundação Joaquim Nabuco, professora Adriana, que conheci num curso na Fundação Joaquim Nabuco, professora doutora Maria Aparecida de Goiás, que nos acompanha, professores doutores de São Paulo, Minas Gerais, Manaus, Rondônia, Roraima, Goiás, Rio Grande do Sul, minha querida orientanda Letícia, orientanda de mestrado, hoje nós estávamos juntos, os orientandos de Pernambuco, um abraço especial para os orientandos do Recife, Litoral, Agreste, Sertão, e de toda a parte do Brasil. E todos os outros, por gentileza, sintam-se abraçados. E também, especialmente para a Secretaria da Educação de Pernambuco, que nos acompanha, doutora Wanda Cardoso, muito grato por sua presença, professor Ivan, do Sintep, e professor Val, também do Sintep, que estão conosco. E o advogado Edinaldo Barbosa, e também o querido professor, que já foi vice-prefeito de Camaragibe, Bosco, que também nos acompanha, professor Walter Chagas, de Paulista. E se eu esqueci alguém, por favor, me perdoem, e vamos compartilhar juntos. Compartilhem em espanhol. Compartilhar, solidarizar conhecimento. Vamos lá, então, professor. Na temática de hoje, né, nós tínhamos vários pedidos a respeito de como cumprir o currículo escolar diante do cenário de pandemia. E o senhor é a pessoa mais indicada que eu conheço, mais currilista e especialista na área, que tem tanta propriedade e falar com tanta sabedoria a respeito. Nós gostaríamos de saber se é possível cumprir o currículo escolar diante desse cenário de pandemia. E já vou agradecendo a participação, que existem pessoas aqui que estão entrando na live, que também não fazem parte do mestrado e doutorado na UNADES, através do CIA, e que estão já maravilhados e que te conhecem de algum lugar e estão te dando uma boa noite. Então, boa noite a todos esses e essas
que entraram na live e que estão querendo aprender um pouco contigo. E eu sei que a noite vai ser de pura aprendizagem, e isso já é gato. Então, passo a palavra novamente para ti, para que possa desenvolver. Oi, eu acho que a gente falhou um pouquinho a transmissão por um tempinho, a internet está variando um pouquinho. Nos perdoem aí. Dessa possibilidade do cumprimento e sobre tudo que está permeando sobre esse cumprimento do currículo em plena pandemia. Passo-te a palavra, professor. Novamente, eu agradeço a todos e a você pelo convite. Já lembrando que na próxima semana nós teremos lives e na semana posterior também, futura também, no Instagram do CIA, que é a instituição que representa a Universidade Del Sol no Brasil. Não, e já convidar a todos, se desejarem conhecer o Paraguai e vir estudar conosco, tá? O nosso site é mestradomercosul.com.br, tá? E depois a gente, Josi, facilita também o nosso Instagram e outros detalhes. Bom, eu havia me esquecido, me perdoe, um abraço especial para os professores da Escola Ministro Jarbas Passarinho, professora Aline, professor Edivaldo, professor mestre Edivaldo, professora Alessandra, professora Verônica e todos os demais colegas daquela instituição. Bom, eu primeiro quero parabenizar a você pelo argumento, professora Josineide. É argumento de quem é uma exímia pesquisadora. Cumprir o currículo escolar diante do cenário de pandemia. É possível? Eu peço licença a você para responder a pergunta de uma forma bem direta nos 10, 15 minutos finais, porque aí eu vou fazer um inventário de alguns preceitos. Além de formação em letras, eu também tenho formação na área do direito. Então, eu leciono política pública na universidade, na área da pesquisa, e eu não consigo pensar as questões da educação fora do currículo. Já quero colocar que a proposta dessa minha contribuição, muito humilde, não é de fazer qualquer ponderação maniqueísta. Portanto, não vai aqui conceitos de valor, julgamentos de valor sobre a contribuição de qualquer que seja o professor, de qualquer que seja a escola. A forma que eu irei direcionar para refletir acerca dessa pergunta vai tomar como ponto de partida a responsabilidade objetiva do Estado brasileiro com o sistema de educação nacional. Né? Eu poderia passar muito tempo falando do sistema de educação brasileira, conforme a legislação, a nossa Constituição Federal, que é notadamente federal. Não se pode chamar sistema de educação o município, sistema de educação o Estado. Esse sistema estadual e municipal, ele está contido dentro do sistema de educação que é federal. Portanto, discutir educação é matéria federal. É verdade que o artigo 210 da Constituição Federal, ele reza que os estados e municípios, unidades federativas do Brasil, portanto, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, têm uma autonomia, mas que não se confunda, em bom direito, autonomia com soberania. A autonomia dos estados e municípios, ela está subordinada à autonomia da União, e é a União que é soberana na conjuntura com os estados e municípios. Portanto, eu já quero dizer que é lamentável que o nosso Ministério da Educação brasileira não exerceu de forma contundente, de forma eficaz, a orientação do que devia e do que não deveria ocorrer no sistema de educação brasileiro, tá? E, nessa linha de raciocínio, eu quero chamar a atenção para o decreto do presidente da República, o Jair Bolsonaro, não é? Em uma matéria que eu fiz questão de hoje verificar mais uma vez, não é? No portal UOL, também no portal G1 da Globo, né? E em outros portais que em outro momento eu vou encaminhar para a professora Josineide para que vocês, se quiserem,
possam, obviamente, acessar as fontes que vão embasar a minha linha de raciocínio. Bom, ipsis literis, em bom latim, assim como está escrito. Aqui no portal G1, né, publicação de 1/4/2020. A publicação ocorreu exatamente às 11h42. Essa notícia foi atualizada há 2 meses. Eu acessei várias vezes antes da nossa live e ela continua igual. Tanto que eu coloquei aqui o último acesso hoje à tarde. Bom, então diz aqui que o presidente Jair Bolsonaro assinou numa quarta-feira uma medida provisória, né? E medida provisória tem uma temporalidade, que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades a cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano. Portanto, 200 dias letivos. Ele permaneceu com a carga horária, mas os dias letivos foram reduzidos. Então, primeiro nós temos que pensar nisso, porque me parece muito complicado que a redução dos dias letivos, baseado num decreto presidencial, não foi acompanhado de uma orientação do Ministério da Educação e, consequentemente, a orientação das secretarias de educação estaduais e municipais para que criassem uma projeção do que fazer no que diz respeito a como atender o cronograma para uma hipotética, eu digo hipotética porque não tinha clareza, não havia clareza, reposição dessas aulas, tá? Aula, por favor, entre aspas, aula. Porque em bom direito, LDB 9394/96, aula não está ligado a EAD. Telecurso segundo grau, ou Instituto Nacional Brasileiro, década de 60, 70, onde havia teleaula, isso não corresponde à educação básica no que diz respeito à escola física na comunidade A, comunidade B, comunidade C. Então, eu já quero trazer nenhuma crítica de juízo de valor, porque a pandemia trouxe uma realidade que não se conhecia. Então, é verdade que todos estamos aprendendo, mas se todos estamos aprendendo, precisamos pensar juntos a encontrar as saídas para atender vários elementos que fazem parte do currículo, não só conteúdo. A LDB, no seu primeiro capítulo e nos princípios da LDB, ela não trata de conteúdo. Então, o papel da escola não é garantia de conteúdos. Garantir conteúdo. Não. A Constituição Federal não versa esse respeito. Tampouco a LDB 9394/96, capítulo 1º, caput, nos princípios. Não há um ligado a conteúdo. Tá? E é esse elemento jurídico que precisa ser pensado. Porque nós passamos muito tempo discutindo competências e habilidades e refletindo para rejeitar a psicose de dar conteúdo, dar aula concentrada no conteúdo, a característica profissional, a apropriação e a repetição numa ótica transmissiva, que está mais ligado a método do que a conteúdo. Porque o conteúdo, ele é a matéria-prima. O método vai fazer o transporte. Mas, para garantir o transporte, eu tenho que avaliar o que transporta e para quem o transporte levará. E se vai deixar. Tá? Professor, o senhor concorda ou discorda de que está havendo uma preocupação maior em estar repassando o conteúdo no lugar de estarem preocupados com o emocional da criança, com a aprendizagem da criança e do jovem e do adulto, né? Está havendo uma exaltação conteudista, né? E que não há um posicionamento relacionado a um retorno sobre as atividades que estão sendo realizadas em aulas remotas. Perfeito. Então, qual é a importância? Me perdoe talvez a rispidez, mas qual é a importância de haver uma aula, seja ela com uma sala e com crianças
fisicamente estando nela, ou em ambientes virtuais, e não haja aprendizagem. Exato. E quem vai garantir se há aprendizagem ou não é a validade de um instrumento que possa mensurar de diferentes maneiras a eficácia do processo. Se você não tem validação, um parâmetro de validação, né? Então, todo processo metodológico, ele se ancora em diferentes processos. A gente fala da avaliação e entende que a avaliação não é exame, a avaliação é processo. Então, prova não é avaliação. Prova não é sinônimo de avaliação. A prova é um instrumento que está contido num processo que é maior e mais rico. O exame não. O exame é um recorte, né? E se eu estou preocupado em preparar o estudante para um recorte em razão de um exame, eu estou contrariando a Constituição Federal no capítulo da educação e a LDB nos seus princípios, o que me assusta. Me assusta que a política pública esteja ignorando, não é? Ainda que com boas intenções, tá? Porque eu acho que não estou aqui querendo crucificar a ninguém e nem a nada, mas dizer que pela velocidade em que estamos trocando a roda com o carro em movimento, algumas coisas estão sendo perdidas. Por exemplo, eu quero chamar a atenção ao que trata exatamente a Constituição Federal no artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Princípio de principal, indispensável, inegociável. Conteúdos são negociáveis, princípios não. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Será que este inciso está sendo preservado? Será que a discussão de conteúdo ele pode ignorar um princípio? Isso seria caso para Supremo, para discutir transgressão à Constituição, né? Porque se eu estou transgredindo princípios, então é caso para Supremo. E nota, eu estou discutindo no âmbito do direito. Não estou fazendo aqui julgamento das ações de nenhuma secretaria, de nenhum secretário, de nenhuma escola, de nenhum governante. Repito, tudo está acontecendo numa velocidade em que não está sendo... o tempo não é hábil para pensar. Mas as unidades de ensino das secretarias de educação, as unidades de normatização, que trabalham as normas, não é? Precisam assumir a sua pasta e conferir os pareceres com a competência e atendendo os questionamentos do Ministério Público Estadual e da União, para que se garanta o que está aqui no primeiro inciso: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Veja que é permanecer onde? Como bom analista do discurso, quem permanece, permanece em algum lugar na escola. A escola nós já sabemos que é um locus geográfico que hoje está impedido de seu funcionamento. Ok, compreendemos. Mas isso não justifica qualquer método ou qualquer estratégia sem que haja a validação dos instrumentos, dos meios, da temporalidade de garantir o que está no início do inciso: igualdade de condições. E vocês vão perceber que as outras matérias que eu elenquei aqui, e eu vou informar as fontes, elas tratam de preocupações com a não garantia da igualdade de condições. Nós estamos vendo um discurso segregacionista que ignora a condição falimentar, fome do povo brasileiro, que tem demonstrado uma realidade barroca, não é? Dantesca, paradoxal, em que milhares de pais, mães, avós, tios e tias passam dias e noites em filas atrás de R$ 600 se alcançar. Será que essa realidade ela não provoca nenhum rebatimento na psique do estudante, do pai, da mãe, da tia, da avó? Não é? Precisa se avaliar isso. E aí a escola ela vai discutir única e exclusivamente conteúdo? Oi, se esse não é o princípio basilar da educação, na LDB não tem esse princípio como principal, o conteúdo, né?
Então, o caput da LDB 9394/96 é garantir o pleno desenvolvimento do educando, ex duces, em bom grego, a raiz é grega, ex duces, tirar para fora. Né? E na LDB, a responsabilidade é da família, depois do Estado. Na Constituição Federal, a responsabilidade é primeiro do Estado, depois da família. Por que isso no direito? Porque na Constituição está se chamando a responsabilidade do Ministério da Educação, do Executivo, em elaborar condições de igualdade no sistema de educação brasileira. Né? Na LDB, tem que se respeitar a diversidade de organizações familiares. E família não é só parental, marido, mulher, pode ser só mulher, só homem, homem, mulher, indígena, negro, quilombola, do campo, no campo, para o campo, de rua, condição de fragilidade, em hospital, tratamento quimioterápico, com Down, cadeirante, cego, surdo, mudo e etc. Então, discutir essa igualdade que é de todos, porque é um princípio constitucional. E aí, veja, 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. A arte e o saber. E a arte faz muito bem, né? 3, pluralismo de ideias e concepções pedagógica. Pedagogo, em bom latim, aquele que conduz. E conduz como? Conduz para onde? Conduz por quê? Como conduz? Não conduz por quê? Não é? Então, por quê não está sendo conduzido para todos? Não é? E quais são as implicações que isso vai promover? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, Constituição de outubro de 88, a LDB é de dezembro de 96. Esse pluralismo também confronta com as perspectivas bem intencionadas de aula remota, de EAD e etc. Então, aula remota, aula por EAD, nem aula por EAD, nem aula remota, não é aula. Em direito educacional, nós não temos o conceito de aula ligado à teleaula para a educação básica nesse preceito de acesso e permanência na escola. Pós-pandemia, é possível até que o Congresso Nacional, que é quem pode fazer, não os estados, vereador, não deputado estadual, que a autonomia pela Constituição, direito constitucional é do Congresso. Então, senadores e deputados federais é quem devem fazer as emendas à Constituição no capítulo da educação ou na LDB para trazer a normatização, a disciplinar, não é? Esses novos métodos. Então, eu penso que, desde março, nós estamos, e os métodos, os meios, os mecanismos, as estratégias, elas ainda não estão validadas a nível de alcançar a garantia da igualdade de condições a todos que têm o mesmo direito. E o que nós estamos ouvindo é o discurso de inferiorização, dizer o que importa é que tem aluno que tem acesso. E se ele não tem acesso pelo celular dele, ele usa do tio, da avó, do vizinho, ele resolva. E se ele não tem essa condição, ele assuma as consequências. Está errado, isso é ilegal, é crime. Cadê a inclusão? E cadê a inclusão, professor? Exato. A família tem o direito de, sentindo que seus filhos estão prejudicados, ingressar com ação indenizatória contra o Estado em função do descumprimento de um princípio baseado no artigo 206 e, consequentemente, da LDB, que os advogados, que eu não advogo, que os advogados assumam, não é, a posição. E os promotores desse Estado brasileiro, né, nas unidades federativas e nos municípios, que estejam atentos para buscar as explicações das secretarias municipais, das secretarias estaduais de educação, que provem a validade dos meios que estão sendo implementados para alcançar todos. Parte deles, não. Entende? Ou então, nós vamos fazer como está no decreto do governador do estado de Pernambuco, que claramente explicita a excepcionalidade, portanto, não há uma obrigatoriedade, né? Pé no pescoço agora, a família resolve. Eu estou dizendo que vai ter aula remota e acabou. Ignorando o equilíbrio psicológico, se esses meninos, jovens, pais, mães, adultos, idosos, etc., perderam a avó, perderam a mãe, morreu o pai, morreu a tia, morreu o irmão,
Como eles estão sem comida. Exato. Porque não existe aprendizagem quando o meu equilíbrio psicológico está afetado. E essas formas, como o psicológico está afetado, nós nem temos parâmetro para avaliar. Né? Piaget avaliou muito mais a afetividade do que os estágios sensório-motor e etc., como se fala. Estudar Piaget sem estudar o equilíbrio emocional, a afetividade ligada a um mecanismo que impulsiona a aprendizagem é um equívoco. Você estuda Piaget pela metade. Né? Então, não pode pensar desenvolver nem Freud. Né? Ou não? Isso, eu tenho duas falas aqui que eu acho bem pertinente ao que o senhor falou, que é do nosso doutorando, Rovaine Soares, que diz assim, que há um endeusamento conteudista. E existe também aqui a fala da professora Luciana Paz, que diz assim, Josi, fala do absurdo de estágio online, professor. Existem universidades que estão pedindo que haja um estágio dentro da licenciatura do curso de pedagogia online. Sim. Olha o tamanho do absurdo. Perfeito, perfeito. E se essas coisas estão previamente, e aí eu vou fazer um salto, já vou chegar aí, mas eu quero apenas trazer um ponto, porque os professores também estão sendo violentados. Né? Você falou outro dia de uma live de assédio moral. O professor precisa ficar atento a isso. Né? Inciso 5º da Constituição, capítulo da Educação. Valorização dos profissionais de educação escolar. Não é escravização, é valorização. Né? Não é ignorar que o professor também é um ser humano, que perdeu o marido, sobrinho, tio, vizinho e etc. Garantidos na forma da lei. Plano de carreiras. E aí, no plano de carreiras, o que é que eu tenho que dizer? Será que os estados e municípios estavam aplicando as verbas do FNDE para construir as condições de modernização, entre aspas, tecnológica dos sistemas de ensino, não é? Já que tanto se endeusa a tecnologia. E cadê a logística voltada para isso? Porque um dia se comprou tablet e se distribuiu para o aluno, aqui em Pernambuco, por exemplo, e muitos professores não tinham e-mail. Os professores participam de reunião no Google Meet, no Zoom, e não sabem ligar e desligar o microfone. Né? Em 2020. Então, quando nós falamos de valorização dos profissionais da educação, passa por isso. Formações onde se liga o computador, se apresenta o slide, se faz leitura e diz que é tecnologia. Nada de tecnologia. Caráter transmissivo, bancário, reprodutivista. Não tem nada de avançado. Escrever o quadro com giz, giz também era tecnologia no seu tempo. Escrever com o mouse também é. Eu vi uma formação utilizando a gamificação num site, é o Kahoot, K-A-H-O-O-T. A gamificação era decoreba. A atividade era decoreba. Depois tinha uma estratégia que dizia quantos acertaram a questão, quantos erraram a questão. Ou seja, é a memorização. Voltamos, para a década de 70, voltamos para a década de 80, mas como é no Kahoot, como é em outro software, aí é moderno. Quem foi que discutiu a validade desse mecanismo, dessa estratégia? Foi o Departamento de Psicologia Cognitiva das federais, das estaduais. Onde estão essas teses? Onde estão essas pesquisas financiadas pela CAP-CNPq? Foram publicadas quando? Em atenção à educação básica, nos municípios e nos estados, respeitando as singularidades de Manaus, de Roraima, do Acre, do Amapá e do interior do Rio Grande do Sul. Compreende? Porque o sistema de educação ele tem que ser nacional. E não é novidade para nós que nós temos escolas onde a aula acontece debaixo de um pé, de um buzeiro, de um pé de coco, de um abacateiro. Entende? E aí esperar que exista sinal de internet para professores e estudantes acessarem e fazerem suas aulas com a tecnologia é complicado. Né? E se ignorando totalmente o contexto no qual se faz a educação. Se fala tanto em educação contextualizada
e agora né, ignorando o contexto no qual nós estamos imersos. Tem um relato aqui, professor, que eu acho importante, de uma mãe, que ela diz assim: gostei desse esclarecimento, que é a Betânia Santana. Muito obrigada, Betânia, por estar conosco. Gostei desse esclarecimento. Meu filho do 5º ano simplesmente está sem referência. Falam que vão mandar kit pedagógico e até agora nada. O que se explana aqui, estou absorvendo para ele, mesmo ainda no 5º ano. E esse kit pedagógico, quem é que vai orientar? Como é que vai estar sendo orientado? Vai chegar para todo mundo, como a gente viu que para ela não chegou, né? Qual é a orientação pedagógica que essa mãe tem? Pode até ser que tenha, mas vamos falar de um modo geral, que as mães têm para conduzir a aprendizagem, né? E querer de uma hora para outra trazer um aluno autônomo que não é, protagonista que não foi preparado para ser, né? Para gerir a sua própria aprendizagem, quando no currículo formal se pede que se faça isso, mas não foi feito, não houve formação para os professores para que tais professores se tornassem também autônomos protagonistas e desenvolvessem nos estudantes tais atitudes também. Então, eu sinto muito, eu lamento muito essa mãe estar passando por esse cenário e gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre isso. E existe também a Solange, a nossa também doutoranda Solange Pellegrino, que está falando assim: Josi, como fica a situação dos estudantes, que é o que o senhor acabou de falar, como fica a situação dos estudantes que têm celular e internet, mas não querem participar das aulas remotas? Qual atitude devemos tomar? Aí ela se identifica, né? Doutoranda Solange Pellegrino. Imagine se a aula em si, professor, já não contempla as necessidades da sociedade atual, que era o que eu dialogava no início da semana, na outra live. Imagina isso em uma aula remota para o estudante que também não foi preparado para essa aula remota e está tendo que engolir agora essa sistematização do ensino, que eu vou falar do ensino e não da aprendizagem, de garganta abaixo. Isso. Veja a violação dos direitos que o senhor acabou de falar. Sim. Eu agradeço a pergunta da Solange Pellegrino. A palavra é respeito. Nenhum professor deve obedecer discursos de gestão que oprimem ou impõem, nem no sistema integral, que o professor ignore as singularidades em Jaqueira. A professora Solange Pellegrino é de Jaqueira, Mata Sul de Pernambuco, né? São singularidades. Educação integral não é a que fica encarcerado na escola de segunda a sexta. Educação integral respeita a integralidade do ser, que é pessoa, que é gente. Me entende? Então, se existem estudantes que vão dar um retorno, que vão aceitar, respeite-se. Os que não, respeite-se. Sem nenhum discurso de pressão. Sem nenhum discurso de segregação ou ameaças de ninguém. Se alguém está recebendo ameaça, as famílias se organizem. Denuncia o Ministério Público. Precisa respeitar a subjetividade, a individualidade, como cada família está sentindo e vivendo as implicações da pandemia. E não é o discurso do conteúdo sobre o indivíduo que deve prevalecer. A LDB 9394/96 é clara. O aspecto qualitativo deve estar sobre o quantitativo. Se a minha preocupação está no conteúdo, eu estou quantificando, não é? E estou ignorando as singularidades. Eu estou ignorando, inclusive, o que nós chamamos de interação. Se numa sala com 50 é difícil interagir com 50, eu imagino quando o ambiente virtual tem 500, 5.000. Como é que se interage? Como é que se ouve o direito subjetivo, que é, por sinal, direito civil. Direito civil. Direito civil, direito da personalidade, direito do indivíduo, inegociável. Tem muitas aulas boas no YouTube de direito civil, viu? Direito da personalidade, direito da subjetividade, né? Tem que ser respeitado.
E quando as aulas voltarem, dentro de um padrão de normalidade possível, respeite a necessidade daquele estudante sem qualquer demérito frente aos outros que dispunham de condições para fazer essa ou aquela atividade. E outra, pais e professores, cuidado, para não monopolizar a atividade. Atividade não é aula. Atividade é tarefinha. Voltamos à década de 50, 60. Aula, né? Se a gente for buscar Grécia, a aula não era nem num prédio, não era nem numa sala. Ela era ao sopé dos Montes Parnasos. Era caminhando. Olha a maiêutica socrática. Olha o processo dialético aristotélico. Eu não entendo como nós estudamos tantos preceitos e depois nós encarceramos as pessoas dentro de um prédio, discutimos apenas o conteúdo pelo conteúdo. Me entende? Isso. Não é assim. O conteúdo tem a sua importância, mas não adianta jogar todos os ingredientes para fazer uma feijoada numa panela, ligar o fogo, ignorando o método de quem sabe fazer, que vai garantir que a feijoada fique pronta. Entende? Então, ter lista de ingredientes e dizer o que cada ingrediente pode, não garante que eu darei conta da receita, mesmo quando eu a tenha na minha mão. Né? Eu tenho uma contribuição, professor, permita-me, da nossa professora doutora, que faz parte do programa CIA UNADES, a doutora Ana Estela Brandão, em que ela diz assim, apenas uma contribuição. Os nazistas, na década de 30, foram os pioneiros nas tecnologias. Em cada sala de aula tinha um retroprojetor de 30 centímetros. Temos que ter cuidado para não repetirmos a história. O currículo é importante. O que temos que entender é a capacidade de interagir com esse conteúdo, fazendo uma recomposição mental. Aí ela agradece. Muito obrigada pela participação, Ana Estela. Claro, concordo plenamente. E eu ainda agrego no raciocínio da nobre doutora Ana Estela Brandão que o currículo ele não é fim. Né? Então, trabalhar a prática docente, tendo como um fim atender ao currículo, o currículo é percurso. Currículo 1, eu vou correr com que finalidade? O corredor sai da partida para uma chegada. E a chegada do currículo educacional não é alcançar conteúdo, tampouco fazer tarefa ou fazer prova. Isso não tem nada a ver com currículo. Né? Isso aí é suplantar o currículo. Eu preciso saber quais são as competências e quais são as habilidades. Mas competência e habilidade, como já fazia parte do documento da ONU, elaborado por Jacques Delors, né? Aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser, são agendas para o futuro. E o Brasil, assim como os países emergentes, não alcançaram essa agenda ainda. Nós estamos discutindo, porque a própria universidade não forma nessa direção. A universidade conceitua competência e habilidade, mas a aula na universidade, salvo as exceções, é muito bancária. Né? Então, a nossa universidade é antiga. E nós temos relatórios do BID, nós temos relatórios do Banco Interamericano sobre a educação na América Latina. A esse dado, eu quero citar uma informação, um dado que está aqui no portal do G1, que trata assim, Unicef diz que 150 milhões de estudantes, pessoas, estão sem aulas na América Latina e Caribe devido ao coronavírus e alerta para risco de abandono escolar. Imagine se o estudante, muitas vezes, ele abandona a sala de aula, imagine como muitos vão abandonar, não é, os espaços virtuais. Né? Ou então nós vamos chamar de tarefa cumprida os inúmeros plágios. Os inúmeros plágios. Entende? Então é preciso dosar. Né? É preciso dosar e olhar com atenção para a efetividade, a eficácia dos instrumentos, das estratégias que estão sendo utilizadas, por quem aceita participar deles, sem imposição e sem discurso nazista. Colocar, não é, em Chernobyl, numa tecnologia mais na frente, pós-nazismo, ou trabalhar num campo de concentração. A lógica não pode ser essa, né? Educação é libertadora, ela não é opressora, né? Então as práticas não podem partir da opressão. Ainda falando dessa questão da EAD, e novamente eu digo,
Eu não estou demonizando, eu estou dizendo que nós precisamos olhar com cuidado para aprendermos com as experiências e não dizermos que as experiências que estão sendo criadas no calor da emoção, elas são a cura, não é, de todas as moléstias da educação. Espera aí também é colocar, não é, o leite na frente da vaca. Está errado, né? Atualmente, a legislação determina 800 horas anuais e 200 dias letivos. Ora, o decreto presidencial reduziu. Bom, uma portaria do Ministério da Educação, publicada já em 2019, veja como o Ministério da Educação ele falha no seu cumprimento. Já permitia que 40% da carga horária de aulas presenciais no ensino superior poderia ser convertida em educação à distância, EAD. Tudo bem. Agora, essa determinação do Ministério da Educação está ancorada numa logística que foi implementada para garantir a sua efetividade e, de acordo com a Constituição Federal, garantir a igualdade de condições, garantiu-se formação continuada, valorização do professor para que ele entendesse o que é trabalhar dessa forma, ou nós vamos continuar dizendo que, como estudante, ele é da geração Y, Z, alfa, ele vai dizer tudo do que ele conhece, não é? E nesse sentido nós estamos desautorizando os cursos de licenciatura, nós estamos dizendo que não há mais nenhuma utilidade fazer curso superior, porque agora o jovem, que é, como diz João Cabral de Melo Neto, é de rio estar passando, daqui a pouco não é mais jovem. Assim como nós éramos, e não somos mais. Entende? Então, eu quero bater na tecla. Método precisa de um parâmetro de validação quanto à sua eficácia. Não digo que não é preciso fazer nada, mas é preciso aprender com tudo que está sendo feito, respeitando as dificuldades de quaisquer que sejam os estudantes, em quaisquer que sejam os lugares desse país, Brasil ou da América Latina. Respeitar o seu sofrimento, respeitar a sua condição socioeconômica, respeitar também o professor, que muitas vezes trabalha em 3 jornadas de trabalho, entende? E que agora, a sua jornada de trabalho, que ele não fez concurso para isso, ele não fez contrato para isso na educação básica, ele está trabalhando, pagando a sua internet, pagando a sua energia elétrica, utilizando os seus equipamentos e em tempos de trabalho que são bem maiores do que aquele que ele assinou um contrato. Isso é uma questão de ordem jurídica muito séria que cabe discussão com os sindicatos. Nessa perspectiva, eu quero trazer alguns outros elementos que trata da questão desses estágios que a professora, a estudante, se referiu. De fato, o MEC, ele, nessa mesma época dessa portaria de 2019, ele reservou 75% da carga horária do internato do curso de medicina, 75% da carga horária do estágio curricular obrigatório, dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. Mas isso não quer dizer que não seja discutido a validade e eficácia dos métodos, dos instrumentos e a temporalidade para assimilação, porque educação tem que atender qualidade e não quantidade. Né? O preceito da educação brasileira é buscar qualidade. Então, eu queria citar alguns desafios, e eu quero trazer um exemplo das universidades, viu? O portal G1 da Rede Globo, no dia 1 de junho desse ano, publicou o fato de 7 estados do Brasil, 7 unidades federativas, não aceitarem nem mesmo aula remota, tá? Incluindo o Distrito Federal. Então, as discussões em alguns lugares do Brasil, parece que todo mundo aceitou, está todo mundo aí nessa. Bom, então, para pensar a dificuldade da educação básica, vamos trazer a universidade? Bom, a Universidade de São Paulo, relato do professor Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP, e membro da campanha nacional pelo direito à educação. O professor Daniel Cara diz o seguinte, né? Bom, o coronavírus faz a educação à distância esbarrar no desafio do acesso à internet e da inexperiência dos alunos. Ou seja, se é inexperiência, no nome da educação, é porque não foi construída a logística, né? Ou seja, não se construiu a malha, a estrutura, o meio. E o sistema de educação brasileiro está pegando carona na condição subjetiva dos cidadãos. Mas as verbas da educação é para que o Estado brasileiro construa a logística, e não que ele pegue carona nas condições subjetivas do professor, do aluno, do pai, da mãe, da tia, né?
Vamos fazer por enquanto agora, quem aceita? Ok, mas isso não é política pública, isso é ausência de política pública. É diferente. Discussão com o sindicato, discussão com o Ministério Público, discussão com as comissões de educação das Assembleias Legislativas Estaduais de cada estado da União Federativa do Brasil. Tá? Depois, ainda, nós estamos numa guerra pela vida, o professor destaca. É difícil prever quando o isolamento social vai acabar. O Brasil precisa compreender que, embora não seja uma situação de guerra tradicional, estamos em guerra pela vida, não pelo conteúdo. Vamos precisar construir compromissos de aprendizagem e não de memorização, que sejam factíveis com o país pós-pandemia, que não sabemos se vai até maio, junho, julho, ou será estendido até setembro. Neste caso, olha as indicações do professor da USP. Sim. Podemos usar feriados, finais de semana. Haverá tempo, há pouco tempo para cumprir a carga horária. E cumprir carga horária não é cumprir currículo. Tá? Porque o currículo ele não só trata de conteúdos, ele também trata de preceitos filosóficos que norteiam o pleno desenvolvimento do educando, não apenas conteúdo. E o que me causa estranheza é que a discussão, via de regra, é tarefinha sobre conteúdo como aula, teleaula, por Google, por Zoom, por Meet, com Kahoot, com gamificação ou não, mas é conteúdo. E isso é contrário ao que é o objetivo da educação. Permita, professor, existe uma pergunta bem pertinente, obrigado ao professor Júlio Pena, que ele diz assim: doutor, diante desse desmando panorâmico do ano letivo em curso, situação quase que irreversível por diversos fatores, quais foram citados pelo senhor e que certamente ficará no faz de conta. Esse problema gigantesco também não acarretará futuros problemas para o ano letivo de 2021 por diante? Levando em consideração as pendências do ano letivo atual? Sim. Com certeza, professor Júlio Pena, agradeço sua pergunta. Note que é importante lembrarmos que ano letivo não é igual a ano civil. Então, não há nenhum problema do ano letivo acabar em fevereiro, em março, em abril, em maio do ano que vem. As universidades, quando trabalhamos greve, muitas vezes o ano letivo ele passa para o ano posterior, o próximo ano. Né? Então, o que tem que se garantir é qualidade. Não dá para fazer omelete sem quebrar ovos. Então, se nós estamos quebrando os ovos da pandemia, que nós aguardemos degustar esse indigesto omelete. Agora, vamos respeitar a vida. Vamos respeitar o equilíbrio psicológico dos filhos, das mães, das avós, das perdas, da falta de dinheiro para comprar a cesta básica. Eu estou encontrando na rua pais e mães saindo de assistência social de prefeituras com uma cesta básica que cabe debaixo do braço. É pouco frente às inúmeras necessidades. Mas se alguém está andando quilômetros em busca disso, é porque de fato necessita. Esse é o conteúdo. Arroz, feijão, macarrão, leite, fralda, medicamento para pressão, para saúde cardíaca, Adalate retarde, não é? O diazepam, né? E todos os outros mecanismos. Né? A família está sendo agredida, violada, e não é preenchendo com conteúdo que nenhuma família vai esquecer a violação que atinge a sua essência humana. Entende? Preencher algo que não é equivalente com algo que eu acho que é equivalente, é como se eu agora dissesse que eu posso, em vez de fazer, por exemplo, colocar um soro na veia que eu preciso, eu posso colocar terra. Porque já que eu não tenho um soro, o que importa é alguma coisa, desde que preencha o espaço. Me desculpe a comparação abrupta, mas é assim que eu vejo. Veja que a USP, ela criou não para as práticas. A UFRJ, olha aqui, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, um abraço para o doutor Pedro, só permite o uso de ferramentas digitais neste período de pandemias para as turmas que já faziam uso desta tecnologia anteriormente. Site do G1. E no UOL também temos. Segundo a instituição, nem todos os professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e alunos dispõem de tecnologia e acesso à internet para implementar a substituição. Oi, na educação básica tem? Numa federal não tem. Até o professor doutor, que não está ganhando salário mínimo. E até ele não tem. São palavras da UFRJ. Né? Ainda mais,
Afirma que as pessoas com deficiências, os PCDS, precisam de recursos que ainda não podem ser oferecidos na EAD. E esse público, se esqueceu? Ele não tem direito. Na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, a situação se repete. Um ofício de 20 de março de 2020 afirma que a heterogeneidade do corpo discente da UFMG não permite garantir que todos terão acesso frequente e estável aos recursos computacionais necessários para o acompanhamento de atividades. Na UNB, onde foi suspenso o primeiro semestre letivo de 2020, aulas e avaliações estão paralisadas, mesmo que virtuais. O conteúdo será reposto quando a situação da pandemia melhorar. Ainda não há previsão de retorno das aulas. As universidades estão preocupadas com a qualidade, com o acesso, com o parâmetro, com a validade, com a estratégia e o alcance e a manutenção da qualidade. E na educação básica tem que ser diferente? Não entendi essa incongruência. Aí, já um outro, diz assim, resumo da notícia. O Ministério Público suspende obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem 200 dias letivos em 2020. A medida vale para instituições públicas e privadas, para a educação básica. Bolsonaro manteve a carga mínima de 800 horas no ano, mas o planejamento de como haverá reposição cabe aos estados e municípios, o que é um erro, porque deveria ter uma orientação do Ministério da Educação. Mais um pouquinho, eu quero trazer uma outra matéria, né, ainda do professor da USP, já uma outra matéria. Ele diz assim, ao não dar um caminho para a carga horária, a medida joga o problema para os estados e municípios, que vão acabar tomando decisões muito díspares. É preciso ter um acordo nacional sobre isso, porque a educação é prerrogativa da União. Tá? Palavras do professor Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP e membro da campanha nacional pelo direito à educação. A professora Cecília Mota, não é? Membro do CONSED, Conselho Nacional dos Secretários de Educação, diz assim, Cecília Mota, a MP traz benefícios aos gestores das redes estaduais e municipais, por permitir que as horas obrigatórias sejam cumpridas de diferentes maneiras. Podemos permitir que as horas podemos, mais para frente, contar com um sexto tempo de aula, em vez de 5, ou contar com um sábado letivo também. E, ao mesmo tempo, podemos contar nossas aulas remotas como horas do calendário escolar, desde que sejam garantidas a validade dos instrumentos e dos meios sob a manutenção do direito de quem deve ser assistido. O método, o percurso, para levar a chegada ao estudante. E ele faz esse percurso junto. Nenhum método do professor, o aluno está esperando lá no final, sem luz. Ele acompanha esse percurso, ele atua nesse percurso. Doutora Anistela Brandão, inclusive, muitas vezes fala do ensino híbrido, né? Fala das metodologias ativas. Verdade demais. Contudo, o Ministério da Educação ainda não criou um plano, uma medida pública de educação nacional para a implementação paulatina, sistemática, dentro de um cronograma que respeite tempo, espaço, indivíduos, sujeitos e a avaliação dessa procedimentalidade. Então, não adianta discutir a importância do ensino híbrido, não adianta discutir a importância do método, das metodologias ativas e etc., se eu não estou discutindo descentralidade que respeite os princípios da Constituição Federal. Então, o método não serve. Porque se o método não tem validade, é como a cloroquina. Dizer que a cloroquina cura todo mundo sempre foi questionado por quê? Porque não tem nenhum método que tivesse comprovado qual a população, quem foram os sujeitos, qual é homem, é mulher, ele tem câncer, ele tem problema no pulmão, ele não tem, qual foi a dosagem, que temporalidade, você não tem verificação do método. E esse é o ponto. Então, não é garantir o currículo, é garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo na manutenção pela vida. E aí, trazendo outro dado, né, publicado hoje, viu, no Diário de Pernambuco, faz referência a uma reunião de reitores e reitores da UFPE, da UPE e da UFRPE e da Universidade Vale de São Francisco, a Univas. Não terão aulas totalmente presenciais em 2020. Agora, veja os detalhes. O retorno das aulas totalmente presenciais nas Universidades Federais de Pernambuco, UFPE e etc.,
Na manhã desta quinta-feira, dia 18, reitores e ex-reitores das instituições de ensino superior participaram de um debate virtual sobre como as universidades públicas de Pernambuco estão enfrentando a pandemia do Covid. O evento online foi promovido pela Academia de Pesquisa em Ciências de Pernambuco, a APC. Para 2020, as universidades devem adotar um modelo de ensino híbrido. Mas veja, as condições que a universidade tem, que a educação básica pública, estadual e municipal não tem. Agora, veja a colocação coerente dos reitores. Uma junção de ensino remoto e o formato presencial. Vivemos um contexto de imprevisibilidade, é a palavra do reitor. E não podemos causar nenhum tipo de exclusão. A palavra do reitor da UFPE, Alfredo Gomes. Não podemos. A Universidade Federal não quer criar exclusão. Na educação básica, a gente está dizendo, a avó assuma, o pai assuma, a tia assuma, pega o celular da vizinha, do irmão, e etc, etc. Ele se vire, eu quero a tarefa, entregue. É uma dicotomia. Aí, tem uma fala, professor, perdoe, tem uma fala aqui da professora doutora Luciana Evangelista, que cai muito bem com o contexto do que o senhor vem falando, que é o currículo oculto, em tempos de pandemia, serve para reforçar as regras que cercam a natureza e o uso de conflito como paredes que impedem a evolução pessoal do ser humano. Perfeito, perfeito. Estendo as minhas boas-vindas e os meus aplausos à doutora Luciana Evangelista, que é uma educadora de longa data, muito responsável, que está sempre preocupada com a valorização do ser humano. Isso é importantíssimo. Parabéns, professora. Sua colocação vem a calhar com a fala da professora ex-reitora da UFRPE. Olha aí, professora Luciana, como foi uma convergência. Isso, e tem uma fala também agora da professora doutora Ana Estela, que diz assim: a Universidade de Israel passou 10 anos discutindo o ensino, se o ensino deveria ser online ou não. Segundo Yuval Harari, em seu livro Homos Deus, em uma semana todo o ensino israelita ficou online. Estamos no mundo da incerteza e por si só, mundo Linkiedo, que afirma Zygmunt Bauman. Então, não sabemos de fato, hoje, o que construir, mas é certo que não teremos com toda certeza mais o formato que foi. E eu concordo plenamente. Mas isso, apesar de filosoficamente muito bonito, eu quero agregar dentro do âmbito do direito, porque filosofia no direito também é filosofia. Mas direito, filosofia jurídica, trabalha com política pública. E Bauman nunca discutiu política pública. Quando ele discute a sociedade líquida, ele não está tratando de sistema de educação, não. Bauman está discutindo de capitalismo, né? É diferente. Precisamos adequar. Mas o senhor não concorda que depois, pós-pandemia, nós não seremos mais o que fomos antes disso acontecer? Não sei. Eu vou esperar para ver. É muito precoce dizer que não seremos. Diante de uma sociedade cada vez com tantos exemplos de egoísmo, com tantos exemplos de irresponsabilidade, para não usar sequer uma máscara, entende? Eu não sei se nós vamos sair melhores. Não é o que nós vemos. O clamor das pessoas querendo comprar não mostra que eles querem garantir a vida, que não se compra, se perde nas compras. Entende? É como nós discutimos. Tem havido muita pressão. Sair melhores, mas alguns vão sair do mesmo jeito ou pior. Eu, como bom estudante da pesquisa, eu estou defendendo método. Validade do método. Ninguém traga um método se esse método não está validado. Para quem, como, quando, qual foi a população, qual foi o universo, qual foi o marco temporal. Discutir método genérico, o mundo não é genérico. O mundo é marcado por singularidades e subjetividades. Chamar o mundo de uma aldeia eu considero um equívoco. O mundo não é uma aldeia. Ele é constituído de inúmeras aldeias. E discutir que ele é uma é violentar todas as demais.
Isso é uma violação à cultura, à diversidade cultural, né? Como bem trata Boaventura de Souza Santos. E aí, veja, muito embora eu compreendo a adequação do que a querida doutora Anistela bem coloca, mas veja, a colocação é a universidade. A professora doutora Anistela dirige o polo UAB CAPES, em Garanhuns. É outro contexto e tem suas incongruências. Olha a resposta, a posição aqui da professora Maria José Sena, da UFRPE. Ela enfatizou que o modelo remoto ainda não deve ser adotado pelas instituições públicas. Reitora da UFRPE, acabou de sair do mandato, de ensino superior do Estado. Aí, abre aspas, é a fala dela. Devemos lembrar que 50% dos nossos alunos são cotistas na UFRPE e vêm do ensino público. Não vamos nivelar essas decisões pensando na fatia que tem condições. Também precisamos pensar nos nossos docentes. Muitos não têm como dar aulas desse formato. É a reitora da UFRPE. E a maior parte, a fatia maior da educação brasileira, do orçamento da educação brasileira, vai para as universidades. E não tem um reitor aqui de Pernambuco dizendo que as condições são magníficas. Né? Mesmo com o Porto Digital, mesmo com a pesquisa de ciberespaço, lá de ciberespaço virtual, hipertextualidade, não é? 2004, 2005, foi o primeiro evento que eu participei fazendo essa discussão. E cadê a logística? A Federal, a UFPE, a UPE, a Univasf está desenvolvendo projetos financiados pelo CNPq CAPES para auxiliar a implementação dessa cadeia logística em quais regiões de Pernambuco? E as outras universidades do Brasil estão utilizando pesquisa científica para descentralizar, para implementar modernização tecnológica nas escolas básicas de estados e municípios. Por qual projeto? Qual o projeto? Qual o projeto de que Universidade Federal Brasileira Estadual, financiado pela CNPq CAPES, com financiamento do BID ou do Banco Interamericano, ou qual seja, está atendendo à necessidade de formação continuada em trabalho, em exercício profissional, dos professores que precisavam saber trabalhar com Google Meet, com Zoom e etc. E estão tendo que fazer sozinhos essas videoaulas. Então, a gente precisa entender que educação é dinheiro no orçamento. E o dinheiro para formação continuada, ele existe. Para onde ele vai? Quais são os currículos dessas formações continuadas? Quem decidiu? Quem aprovou? Então, não adianta distribuir computador nem para estudante, nem para professor. Eu preciso garantir a compreensão do ensino híbrido, eu preciso garantir a compreensão das metodologias ativas em diálogo com o processo de formação continuada. E não deixar sem método, sem cronograma, e dizer que nós temos que nos capacitar. Nós temos que fazer tudo só. Oi, mas eu faço com o meu dinheiro. E o dinheiro do FNDE, quem usa? Vai para onde? Então, o que eu cobro aqui, né, e que eu proponho que vocês reflitam, é a responsabilidade do uso do erário público. Entende? Nós não podemos ter, como aqui em Pernambuco, uma escola, não é, que tem diálogo com o Porto Digital e que produz tanto dinheiro com empresas internacionais numa sala que fatura muito, e o Porto Digital daqui correspondência para modernizar, ampliar a qualidade do processo de formação dos professores. Não adianta falar só do estudante. Quem está trabalhando é o professor. E ele não pode, ele não foi formado na graduação para isso, nem na especialização. E aí vai continuar dizendo que o professor é antigo e superado. E quem está ajudando o professor? Quer dizer, na hora que erra, crítica. Na hora que acerta, às vezes ganha um aplauso fofo. Está errado. Formação continuada tem que atender à necessidade da modernização. E a pandemia está mostrando que pouco tem sido feito para atender o professor, que hoje está sendo pressionado. E no meu ponto de vista, isso é um perigo para o assédio moral. E aí, veja isso, completando a tua fala, professor. Tá. Que acaba de complementar a tua fala é o nosso doutorando Rovani Soares, que diz: no capitalismo, consumismo, não existe lugar para ver e perceber o outro. Ou seja, a educação do conviver juntos e ser para evoluir. Perfeito, perfeito. É isso aí que precisava ser, mas não ocorre. Nós, professores da educação, eu fui professor 10 anos do ensino primário. Com meu salário atrasado, eu comprava bolo e pipoca para fazer festa das crianças, meus alunos da primeira série, segunda série. Não era o Estado. É comum.
eu andava a pé para pedir 2 estêncios e 100 folhas de papel ofício e 2 dedos de álcool na prefeitura. E isso quando eu ia, porque a maioria das vezes eu comprava, não é? Pedia emprestado, que mamãe vendia Avon, vendia Vogue, não é? E eu utilizava daquele dinheiro que já ia faltar para dentro de casa, pensando no meu estudante. Quer dizer, eu que não tenho para mim, ainda financio melhores estratégias para alcançar o meu estudante. Isso é injusto. Professor, aí existe, então, me corrija, complemente esse pensamento. Existe, então, um grande assujeitamento do ser professor em se submeter, em fazer tais coisas para a qual não foi preparado e nem tem o recurso que deveria receber, nem a manutenção, para fazer, por exemplo, essas aulas remotas em plena pandemia e em diversos cenários, até antes da pandemia mesmo, como o senhor acabou de falar, de termos que arcar com custos e estarmos nos assujeitando. Perfeito. Exatamente. O que é, na perspectiva lacaniana, na ótica de Freud, junto com Lacan, construiu esse conceito. O que é um assujeitamento? É um indivíduo que existe do ponto de vista material, é um indivíduo, parte delimitada de matéria, mas o seu conteúdo, mais ou menos, não é singular às suas próprias escolhas. Ele reproduz aquilo que foi introjetado nele, é um chip programado. Então, o assujeitamento é a obstrução de que os meus olhos enxerguem a realidade. Eu percebo que, olha, aplausos para o professor da educação básica, de todas as redes. Eles estão mostrando uma responsabilidade inexistente no Estado brasileiro, porque eles estão suplantando suas inquietações, suas dores, seus sofrimentos em nome de um bem maior. Então, jamais eu iria fazer um questionamento de valor quanto a isso. Eu estou cobrando, não é? Teoricamente falando, legalmente falando, a responsabilidade do Estado para que ele acorde para fazer, porque é fato que ele não fez. Agora a questão é, e o que ele fará? Ou ele vai fazer lá para outubro, né? Eventos das secretarias de educação mostrando iniciativas de sucesso dos professores, dizendo, tá vendo, professores, que quando a gente quer, a gente faz? Ou seja, é um discurso de assujeitamento. É desclassificar a maioria e dizer que aquele caso concreto ele pode substituir a ausência da política pública que não está assistindo o professor, que deve ser, de acordo com a Constituição Federal, no capítulo da educação, ter o seu trabalho valorizado. Então, se o professor tem menos condições, a culpa não é dele. E se ele tem que trabalhar em 2 escolas, em 3, para ter um salário mais ou menos, ele visita a sua casa, não é? E mora na rua, como dizia Silvio Buarque de Holanda, né? O homem cordial, né? Da antropologia. Ele é um estranho em casa e fica querendo ser pai de turmas com 40, 50, 60 meninos, não é? E escolas onde não tem internet, onde não tem computador, onde o banheiro é sujo, não é verdade? Onde as salas de aula são quentes, onde tem estudante demais, onde tem estudante que não tem celular, tem um que tem um celular de última, tem um pai que é ausente, ou seja, as incongruências são muito grandes. E veja que eu acho muito importante, por isso que eu escolhi esses detalhes, essas posições dos reitores de universidades federais de Pernambuco. Olha a colocação da professora Maria José, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela defendeu. As universidades precisam ter, ela colocou tenham. As universidades tenham um diagnóstico das comunidades acadêmicas. Quem fez o diagnóstico das escolas? Aí ela abre aspas, é a fala da doutora. Não há condições para o retorno remoto, sem acesso à tecnologia para 100% dos estudantes. Pontuou, a UFPE está fazendo uma pesquisa online, agora saiu da Rural. A UFPE em Pernambuco está fazendo uma pesquisa online para ouvir a comunidade acadêmica. Quem está ouvindo os pais da educação básica? Sobre o uso de tecnologias digitais e condições de vida. Os formulários virtuais estão disponíveis para estudantes, docentes e técnicos da instituição. O reitor da UPE, agora a UPE, Pedro Falcão,
destacou que a Universidade Estadual está oferecendo um curso não obrigatório para que professores tenham formação em aulas remotas, posto que eles não tinham. Abre aspas, é a fala do reitor da UPE. Nossos estudantes entraram nos cursos na modalidade presencial. Na educação básica também foi assim. Outra questão é que professores não têm formação para isso. Na UPE, o reitor está dizendo. Oferecemos cursos para os docentes, não é obrigatório. E mesmo para os que estão fazendo, há um tempo para que estejam formados, não é agora. Esclareceu. Falcão informou que a UPE tem 12 polos de educação à distância, EAD, e 5 cursos nessa modalidade. Abre aspas, é a fala do reitor. Esses cursos não pararam. Os cursos EAD foram criados, tanto o currículo como os professores e alunos, para ter esse formato. E veja que ele cita isso para comparar que a realidade dos cursos presenciais não pode ser comparada igual. É igual você pensar a escola particular. Você, pai ou mãe, quando assinou o contrato com a escola privada, estava no contrato que você teria que trabalhar como auxiliar de ensino na sua casa? Qual é o adendo que vai ter no contrato para diminuir a mensalidade? E os que não têm nenhum preparo na parte pedagógica, psicopedagógica, didática, poderão mesmo atuar em substitutivo a todo e qualquer professor, porque toda regra tem exceção. Mas eu quero saber se a exceção vai virar regra. Entende? Isso estava previsto? Nós estamos mudando, professora Josineide e demais presentes que nos acompanham. Nós estamos mudando as regras do jogo com ele acontecendo. E isso não é aceitável. Por isso digo, o critério jurídico é excepcionalidade e respeito às diversidades, às singularidades, às particularidades. Quero apenas, antes de você fazer uma outra questão, por gentileza, citar um pensamento de currículo do Miguel Arroio, que por muito tempo foi do Ministério da Educação e professor que foi da UFMG. Sobre currículo, ele diz, 2008, o ordenamento curricular não é neutro, é condicionado por essa pluralidade de imagens sociais. Pluralidade de imagens sociais, destaque-se, que nos chegam de fora. Imagens sociais de crianças, de adolescentes, de jovens ou adultos, nas hierarquias sociais, segregações raciais ou de gênero. No campo ou na cidade, professor Alessandro, professor do Brasil, que faz pesquisa nessa ótica, e na cidade ou nas ruas e nos morros, nas comunidades, não? Essas imagens sociais são a matéria-prima com que configuramos as imagens e o protótipo de alunos. Imagens sociais docentes escolares com que arquitetamos os currículos. Entenda-se, construímos, desenhamos os currículos. Toda tentativa de reorientação curricular exige rever essas imagens sociais dos educandos, indagando-nos como condicionar ou como condicionam os currículos. Então, as imagens sociais desapareceram e tudo que ficou agora é a bem-intencionada visão quanto ao conteúdo. Eu não discuto, eu não ignoro que qualquer secretaria, qualquer secretário, qualquer governo, qualquer professor, quando está focando suas atenções no conteúdo, ele tem uma excelente intenção. Entende? Eu não posso pensar diferente, por isso eu aplaudo, reconheço, tiro o chapéu, tiro a roupa, os meus respeitos. Porém, nós não podemos alimentar com essa situação de exceção, com essa situação de guerra, com essa situação de holocausto social, que o que está ocorrendo é um parâmetro para dizer o que é o Brasil. Tá? Essa semana, quarta-feira, no programa de Datena, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, colocou o seguinte, que iniciaria o pagamento de 65 mil milhões de pessoas, uma cifra assim, não me lembro agora, me perdoem. Aí ele disse, metade dessa cifra, se for 65 mil, se for 65 milhões, se foram, sei lá, metade
não existiam em nenhum cadastro do CAD, nenhum cadastro, nem de programa social nenhum. Eram os invisíveis. Esse Brasil que não tinha RG, que não tinha celular, esse Brasil que está na fila dos bancos, esperando que alguém saque o seu dinheiro de aposentadoria, esse Brasil que tentou fazer a inscrição para ganhar R$ 600, e mesmo com o filho com um celular de última geração em casa, o filho, geração YZ Alpha, não conseguiu fazer, e ainda foi possível que hackers se apropriassem do direito de tantos brasileiros que de fato necessitavam. Esse lado da tecnologia, quem vai avaliar que ela não foi válida e não foi eficaz? Por quê? Porque a comunidade brasileira não teve o apoio paulatino para compreender, para entender, para acompanhar nos últimos 10, 15 anos. Entende? E quando se traz os modelos da Europa, da Inglaterra, da França, do Canadá, dos Estados Unidos, da Itália, eu pergunto, por acaso, quando se criou tecnologia, não é? Os computadores que tomavam andares inteiros na década de 70 nos Estados Unidos, por acaso, de lá para cá, nos Estados Unidos ou em qualquer país da Europa, se deixou na eventualidade que os professores trabalhassem por si só a sua autocapacitação? Se deixou ausente a política pública e deixou para as famílias que elas assumissem a responsabilidade que é do Estado? Óbvio que não. Todas as medidas do primeiro mundo foram paulatinas, respeitaram as diversidades, respeitaram as incongruências e geraram as inclusões. No Brasil, não. Quer se fazer o desenvolvimento de 50 anos em 5. Né? É um reflexo dos anos de chumbo. De novo, não é? Porque nós não vamos fazer o desenvolvimento de 50 anos em 5, ignorando a maioria da população que hoje, no Brasil, está cada vez mais chegam exponencialmente, geometricamente, para o número de nível inaceitável de miséria e de pobreza, de desemprego. A Fiesp, em 2015, publicou um relatório que tratou o seguinte: até 2020, 500 profissões serão extintas. Nós já estamos em 2020. Olha aí por que o desemprego. E as empresas que se apropriaram do trabalho manufaturado, do trabalho braçal, de quantos trabalhadores em cargas horárias muito maior do que dos escravos, quando decidiu demiti-los e substituir por software, robótica ou sistema de automação, criou que programa para fazer a transição e redirecionar esta mão de obra para outra área? Não, eles foram excluídos. Então, isso não é tecnologia, até porque virtualidade, e eu quero deixar isso como um ponto importante, por favor, professores, pesquisem em dicionário de filologia o que é virtual, o que é virtus, e encontrem em virtus eficiência e outras coisas. Nenhum sistema virtual vai ser eficiente quando ele não é eficaz para ligar quem necessita do virtual, aula, tecnologia, sala de aula, conteúdo, método, se não é eficaz para mim, que pela Constituição Federal tem um direito igual. Princípio na Constituição Federal: universalidade. Para todos, doa a quem doer. E que ninguém crie discursos para inferiorizar, segregar ou querer dizer que professor A ou B, pai A ou B, tio, tia, mãe, avó, é irresponsável porque não participou. E se ocorrer, entre com a ação do Ministério Público por preconceito. Parágrafo 3º da Constituição Federal. O Brasil tem o dever de erradicar toda e qualquer forma de desigualdade, a fome, a miséria, o preconceito. É princípio na Constituição Federal do Brasil. Começa no 1º, 2º, 3º. Leia com atenção. Parágrafo 3º, inciso 3º. E entenda o que é o Brasil. O Brasil é para todos, os que historicamente foram excluídos e continuam sendo excluídos. E agora, motivo de chacota em qualquer escola pública, em qualquer escola particular, isso pode ocorrer. E nós vamos fazer isso sem consciência, sem perceber que estamos defendendo a linha de chegada. Nós não estamos percebendo que todos querem chegar na linha de chegada, mas nem todos têm as mesmas condições. E uma educação que preza a qualidade, preza a igualdade de condições. Nós não vamos ter agora por conta dessa live. Nós não vamos ter.
Eu não estou construindo um problema. Eu estou dizendo que, juntos, executivo, legislativo, professores, sociedade de forma geral, vamos ter que pensar juntos como enfrentar juntos. E não só garantir conteúdo. Porque, independente dos conteúdos, vamos lembrar de Terezinha Cararré, né? Um clássico. Na escola 10, na vida 0, ou na vida 0, na escola 10? Né? Então, muitos não se tornaram doutores, e nem o objetivo da educação básica é formar doutores. É favorecer, fortalecer o desenvolvimento de pessoas que são humanas, equilibradas psicologicamente, que respeitam a diversidade, que encaram a diferença, que valorizam o equilíbrio afetivo do ser humano. Entende? E isso, será que todo e qualquer conteúdo tem essa preocupação? Certamente que não, porque senão nós éramos um país de primeiro mundo. Professor, nós já estamos passando de 1h30 conversando. Existem aqui a participação de muita gente interessada. E tem aqui 3 falas que eu não posso deixar passar, né? E eu vou trazer essas 3 falas. Queridos irmãos paraguaios. Isso, vou trazer essas 3 falas. Uma é do professor Luiz Antônio, que diz assim: pensar a formação continuada nesse contexto, ao meu ver, deveria contemplar a opinião, a visão, as experiências do professorado nesse momento, ou não, para se adequar à nova realidade quanto ao uso das tecnologias. O imperativo é: não podemos parar. Isso me incomoda demais. E se não dialoga conosco, apenas, só um minutinho aqui, que ele faz uma correção, apenas nos assujeita à ação. O professor cá e o aluno lá, de todo jeito. Achei essa fala muito pertinente e muito real o que está acontecendo. Vamos cumprir, vamos dizer, vamos cumprir de qualquer forma, a qualquer modo, faça, ou finja que faça, e o estudante vai fingir que aprendeu alguma coisa, né? Vai que ele, de repente, aprende, mas numa sala onde tem 40 alunos e apenas 6, como eu disse essa semana, conseguem acessar e realizar as atividades, que também não garante que realização de atividade houve ali a aprendizagem, né? Não, isso não quer dizer, isso não é garantia, então é para repensarmos. Existe também a fala aqui do professor doutorando Rovine, que nos diz assim: exatamente isso, professor Davidson Bandeira de Moura. A formação docente é uma política pública e estamos entendendo que é de responsabilidade do Estado brasileiro essa política de educação. A valorização do profissional da educação é uma das partes do FNDE. E vem o professor Gustavo Soas Guimarães, o nosso mineirinho, né? Que diz assim: aqui de Minas Gerais ficamos parados por 2 meses, com o Estado preparando os materiais. Mesmo com todo esse tempo, o Estado de Minas Gerais não apresentou um bom material para os estudos remotos. Eu acho que difícil seria se fosse o contrário, né? Mas vamos lá, continuamos aqui. Materiais com erros grosseiros. E não tomou nenhuma iniciativa para atender os alunos mais carentes, sem celular ou sem internet, por exemplo. O Estado chegou a autorizar a impressão dos materiais para os alunos sem acesso à internet, mas os materiais são cheios de indicações de links da internet. Vejam lá o tamanho absurdo. Aí vem aqui, deixa eu ver. O professor Rovani fala: professora doutoranda Josineide Teotônia, lembrando que nesse cenário, que nesse atual contexto que estamos vivenciando, que as mulheres jovens e adultas em situação de privação de liberdade ou em complexos socioeducativos não estão tendo acesso a nenhuma forma tecnológica para dar continuidade aos vossos estudos. Pois aqui no Centro-Oeste,
os professores foram proibidos de estar nas escolas, nas escolas, nas prisões, desde março deste ano. E vem a professora Luciana Evangelista. A participação está bombando, né? Como dizem os nossos jovens. O currículo vai além de visto como conjunto de conteúdos. Esse também é constituído por um conjunto de experiências vivenciadas na qual vão sendo ressignificadas ao longo da história. Portanto, ao meu ver, o currículo, inclusive, esteja centrado na pessoa, em seu modo de organização, uma oportunidade singular à presente live. Aí a professora aqui, Isa Cisneiros, parabeniza, né, ao querido Bandeira. Você fala o que não ouvimos nas nossas formações. A Cidalva Tavares diz: excelentes contribuições, doutora Josi e doutor Davidson. E eu volto lá na fala da professora Luciana Evangelista, que ela fala aqui que deve ser centrado na pessoa, né? Nós continuamos pensando, estamos lá atendendo, não estamos pensando, mesmo trabalhando o currículo, nessa diversidade, não estamos pensando em atender a individualidade de cada um, o contexto de cada um. Então, é mais uma violência que não é nem mais violência simbólica, ela é realmente uma violência física, ela é uma violência moral, ela é uma violência global até, que fere amplas dimensões. Então, cadê os projetos pessoais de aprendizagem? O que poderia ser feito nesse período em que, nos quais os estudantes, sejam eles da educação infantil até a graduação ou adiante, estivessem aproveitando o tempo para pesquisar, para desenvolver novas aprendizagens, para compreender até o próprio eu. Então, qual é o direcionamento que está dando? Se posiciona uma câmera, e eu vou dizer até o que aconteceu com minha filha, e ela até disse, ela achou um absurdo, e ela tem 13 anos. Ela disse: mãe, o professor passou uma atividade e pediu para eu responder no caderno, tirar a foto do caderno e mandar para ele pelo WhatsApp. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido de continuar a querer, vamos falar no popular, como nós nordestinos falamos, encher linguiça? Nós queremos enganar quem? Isso não engana nem a nós mesmos, nem a nós professores. Isso não cabe na nossa fala, isso não cabe nas nossas ações. E vamos nos sujeitar? Por que não pensar em fazer diferente? Por que não, por exemplo, passar links de filmes para essas crianças assistirem? Como, por exemplo, eu fiz com a minha filha, para que ela compreendesse o contexto atual político, né? De ir lá, vamos primeiro assistir o Menino do Pijama Listrado. Ela assistiu, não chocou muito. Vamos lá assistir... que muita gente disse, como é que ela conseguiu? Mas ela assistiu a Lista de Schindler, ela assistiu Olga, ela assistiu Getúlio Vargas. E nós discutimos, dialogamos, e cadê essa comunicabilidade? Cadê essa dialogicidade na educação? Cadê essa flexibilidade do currículo, que a gente diz que o currículo é flexível e que ele tem que fazer parte do contexto do aluno, e nós ignoramos todos os contextos. E esse cenário de pandemia parece que veio como um trator. Está passando por cima de tudo e de todos, e nós estamos dizendo, tá, vamos fazer, estão mandando, nós temos que obedecer. Mas não é obrigatório, mas se não fizer,
Vamos ter lá a nossa indicação do gestor para o órgão, né, da Secretaria da Educação que pede que essas horas sejam trabalhadas. Gente, o que é mais importante que a vida, o que é mais importante que desenvolver nesse momento valores que foram perdidos durante todo o tempo. Uma psicóloga falava na live de ontem, nós perdemos o direito de nos abraçarmos. E cadê? Onde é que nós estamos? Como é que nós podemos estar nesse momento dando tanto valor, que eu acredito que foi o professor Lucas que fez esse comentário também, em relação e o professor Rovani, essa valorização do conteúdo. E o conteúdo pelo conteúdo, sem a contextualização, sem significado, não traz aprendizagem. E se educar quer dizer extrair, eu estou extraindo o que do meu aluno nesse momento? Eu estou enxertando o que não faz nenhum sentido para ele. E esse não é o papel da educação. Eu vou passar para o senhor, nós estamos em 1h e 44 minutos. Eu quero agradecer a participação de todos que estiveram conosco todo esse tempo. E peço que o senhor agradeça demais a parceria, ter aceito o convite, e eu acredito que esse assunto vai render, e já te convido para a próxima live, para nós continuarmos a conversar sobre currículo numa outra dimensão, né? Numa outra dimensão, inclusive, existem professores maravilhosos e que querem realmente, têm a sede do saber, aprenderam a aprender, né? E que não querem parar por aqui e que já estão falando para mim aqui no privado, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado. Então, nós podemos fazer uma live falando também sobre o mestrado e sobre o doutorado, né? E falando sobre a legalidade do mestrado e doutorado feito fora do Brasil. Então, sim, professor, muito obrigado. Muito obrigada pelas contribuições. Com certeza eu aprendi muito mais hoje também. Sempre estar com o senhor é aprendizagem garantida, né? E passo a ti as palavras finais, que não serão finais, serão hoje para finalizar, mas estaremos juntos em outros momentos. Perfeito, Josi. Muito agradecido. Eu realmente quero colocar que, se pareceu que eu falei muita coisa, eu quero dizer que do que eu preparei foi um recorte mínimo. Então vai ter parte 2. Porque discutir currículo e política pública. Discutir currículo sem política pública é um erro. Tá? Fica parecendo que nós estamos discutindo o sumário do livro didático. Ou estamos discutindo um livreto que vem pronto, eu tenho que seguir isso, tenho que seguir isso, tenho que seguir aquilo. Nós sabemos que quando nós não nos alimentamos, nós desenvolvemos diferentes quadros de desnutrição. Então, estar nutrido envolve ter uma alimentação fruto de uma dieta que foi pensado para. Josué de Castro, que é um intelectual nordestino, já na década de 70, não? Geografia da fome. Não é isso? A nossa história precisa pensar a escola como uma boa cozinha, onde nós não apenas cozinhamos para entregar o prato, mas nós também trabalhamos, compartilhamos as experiências para que os nossos assistidos entendam como cozinhar, o que trata, qual o valor de cada ingrediente, não é? Então, nós não podemos superestimar mais um ingrediente do que o outro, precisa haver um balanceamento. Agora, eu quero fechar dizendo que eu continuo defendendo os professores, todos eles, inequivocamente, porque estão imbuídos, a meu ver, é a minha classe, eu tenho orgulho dela, de um sentimento correto.
Entende? Quando nós falhamos, que todos falhamos, inclusive eu, todos nós, mas nós estamos falhando porque queremos fazer algo. Isso já é a prática do professor antes pandemia. Professor da educação básica no Brasil vive fazendo curativo. Se não tem band-aid, a gente inventa alguma coisa, né? Então, o professor vive fazendo os remendos e vive sendo, muitas vezes, julgado por não dar resultados dentro de determinados parâmetros, como se ele fosse o único elemento dessa engrenagem. Sistema de educação brasileiro é sistema. E como todo sistema, vários elementos, várias etapas que se interrelacionam. Um problema em uma cria um problema, um caos no sistema. Então, olhar para as falhas dos educadores é fazer um julgamento de valor. É preciso eu entender o processo histórico de proletarização da formação docente, de aligeramento do processo da formação, de trabalhar uma relação proletariado-escravagista contemporânea. Como é que você espera que um professor de língua inglesa não é, consiga interagir com eficácia, tendo que, para ter 200 horas aulas, ter 16 turmas? E se for um professor de sociologia e filosofia, ele terá 22, 19, né? E interagir com 19 turmas, cada uma com 45, 50, situa interação aí, no olho a olho, não dá, né? Então, é preciso avaliar as diferentes realidades em que o professor trabalha. Agora, trabalhar numa escola não coreana, japonesa, onde os processos respeitaram a paulatina descentralização e formação, e comparar isso com a educação brasileira é de uma injustiça profunda. É como se sociologia da educação fosse uma brincadeira. O sociológico não interfere? Que sociedade é essa? Que sujeitos são esses? Então, nenhuma das posições que eu aqui coloquei visavam responsabilizar o professor ou avaliar o alcance, a distância ou a fragilidade das suas iniciativas. O professor não é o Estado, ele está nele. A escola não é o Estado, está nele, no Estado. O Estado, ele passa pela organização do executivo, do legislativo e do sistema jurídico, né? Então, eu tenho 3 poderes aí, e que, inclusive, não têm feito um bom processo de diálogo. Eles não interagem bem. Parecem crianças que vivem com birra e discutindo o eu. Né? E quem paga a conta, obviamente, é o país. Isso não é novidade para nós. Nós só estamos vendo outra estratégia de algo que nós já conhecemos na história recente do Brasil, se nós pensarmos apenas nos últimos 30 anos. E o Estado todo sofre o que alguns agentes públicos praticam, não é? Desviar dinheiro da compra de respirador é um indício do quanto não se aplica na formação docente, na merenda, do quanto não se aplica em aparelho de ar-condicionado, que não é luxo. Quem mandou criar um êxodo rural e um inchaço populacional, uma densidade demográfica? Mas parece que quando se pede o ar-condicionado, o professor quer privilégio. Quando o professor reivindica internet, computador e processo de formação continuada coerente, o professor agora está cheio de exigência. Eu ouvi a fala de um professor da Universidade Federal, que eu não vou citar o nome pelo respeito, que ele colocou que o professor ele tem que se capacitar, ele não tem que esperar ser capacitado. Eu perguntei ao professor, não é? Se esse o processo, essa técnica foi utilizada nos países de primeiro mundo, né? E que isso fosse provado. Ele não entrou no mérito, obviamente, mas responsabilizar que o professor cuide. O professor da Universidade Federal de Pernambuco efetivo, ele tem 20% da sua jornada de trabalho para a docência. O restante, ele tem para pesquisa, não é? E para as publicações dele, né? E muitas vezes para viagens financiadas, não é? Com verbas para pesquisa científica.
20% de docência de toda a sua carga horária, com quantas turmas? E são adultos, não é? E a elite está preponderantemente na academia. Não porque ela é pior, mas porque o processo histórico assim construiu. Porque ser membro da elite não quer dizer que eu sou um vilão, não quer dizer que eu sou do mal. Tem muita gente da elite que tem uma sensibilidade, uma visão humana, uma visão de valorização e de inclusão muito grande. Então, não temos que colocar agora a elite contra a plebe e o oposto. Não é isso. Agora, esperar que a realidade da Universidade Federal, da USP, da Unicamp, onde os alunos se organizaram e disseram não, aula remota não há nada, né? E aplaudo aqui os 7 estados do Brasil, incluindo a Brasília, o Distrito Federal, que não aderiu às aulas remotas. Quantos Brasis nós temos? 7 pedacinhos do Brasil disseram não, porque estão querendo férias remuneradas, não estão querendo trabalhar. Quer dizer, isso vai jogar na cara do professor que ele está em casa porque ele não quer trabalhar, que ele está recebendo salário, não é? Porque ele não trabalha, isso não é certo, ele tem que fazer alguma coisa. Me entende? Oi, mas quantas outras funções de trabalho também pararam e continuaram com a sua remuneração? De outras áreas públicas. Então, por que o professor recebe essa crítica? Ele não está trabalhando com coisa, ele está trabalhando com gente, e ele é gente. O professor também está sofrendo depressão, violência, não é? Psicológica, inquietação, estresse. O professor também está sofrendo por perceber que ele tem uma turma de 50, entende? E 30 estão acompanhando. E muitas daquelas atividades, o professor está dando conta mesmo dessa quantidade de tarefa e avaliando singularmente uma a uma. Para que nós avaliamos mesmo? Para redirecionar a prática docente. O professor está conseguindo, com tantos instrumentos e com tantas aplicações, quantitativamente redirecionar a prática, ou ele só está mensurando com notas para colocar numa caderneta virtual, que nesse caso virtual, do filologicamente falando virtual, ela não é virtual, porque ela não é eficiente para demonstrar o processo e respeitar as pessoas. Então, eu agradeço, exalto aqui também a professora Cássida Rodolfo, que está participando da live, professores de todo o Brasil, professora Ana Paula, de Goiás, uma nova mestranda, não é? Professores de todo o Brasil, professora Fátima, professora... Ai, me lembrei, me esqueci agora, a colega que estava em Assunção com você, estava na sua banca. Ivone, que está conosco, professor Ivone. Doutor Ivone, um beijo grande. Doutor Irineu Barreto Ascona, doutor Henrique Lopes, doutora Maria Elba Medina Barrios, doutora Maria Cristina Peralta, doutor Delfi Lopes, Vitor Gomes, da empresa DAIO, que assiste os nossos estudantes, dando um suporte de segurança diplomática no trâmite documental dos nossos estudantes, no ingresso e para o recebimento das suas documentações. A professora Margot Melgarejo, não? É chefia do marketing da Universidade del Sol. A reitora, não é? Professora doutora Gladys Petrona Morales e todos os demais professores de todas as UNADs nas 4 regiões de Assunção, Cidade Oeste, Encarnación, São Lourenço e Asunción, capital del Paraguay, que quiero mucho a mis hermanos, muitísimos, ¿no? Que todos se queden bendecidos allá, que están acá viviendo en nuestro corazón, porque somos un país hermano, un pueblo hermano, y muchas gracias, pueblo paraguayo, por estar con sus manos cariñosamente diciendo, será bienvenido a nuestro corazón, a su tierra, hermano brasileño. Desarrolle acá sus estudios y logren muy éxito. Um abraço à Universidade del Sol e às demais universidades, Universidade Três Fronteiras, do professor Delfi Lopes. Muito agradecida ao professor Dr. Pedro, da UFRJ, professor do PPGE, do ensino de matemática, não é? Campus Seropédica, lembrei. Professor Carmelindo Malisca, professora
doutora, nossa diretora de pesquisa do CIA, Maria Aparecida Monteiro da Silva, Paraná, professora doutora Ana Estela Brandão Duarte, maravilhosa, e que tem um trânsito na tecnologia. Ela consegue colocar a tecnologia no devido lugar. Ela situa e trabalha numa realidade maravilhosa. Queremos que essa realidade chegue a todas as escolas públicas do Brasil, para que nós consigamos navegar nesses mares ainda pouco navegados, como disse Camões, né? Que Deus amaldiçoe a nau. Nau em latim é embarcação. Que primeiro pôs a nau nos mares nunca dantes navegados. Então, que sejam amaldiçoados todos aqueles que estão obstruindo o direito do cidadão brasileiro, seja ele qual for, aluno ou professor, estudante, cidadão, pessoa, adulto, idoso, com Down, mudo, surdo, não é? Com qualquer deficiência adquirida ou já nascida, com qualquer limitação psicognitiva, os nossos indígenas, os nossos quilombolas, os nossos povos do campo, não é? Os nossos estudantes das prisões, que estão em cerceamento, e independente de qualquer erro, eles são dignos, porque não se pode consolidar o desrespeito ao público carcerário que não tem o viu metal e colocá-los em salas com 80 quando só cabe 20 e colocarem de colarinho branco com tornozeleiras e presos em suas mansões. Que desigualdade, né? E o que corrompe mata muito mais, só não conta quantos matou. É um assassinato do tipo de um genocídio. Então, nós precisamos de uma educação que recupere, uma educação humana, uma educação que emancipe na ótica do próprio Paulo Freire, né? E aqui eu coloco as palavras de Lima, 2008, que ele diz assim, como que ele define conhecimento, que não é conteúdo? O conhecimento é um bem comum, devendo, portanto, ser socializado a todos os seres humanos, não alunos. O currículo é o instrumento por excelência dessa socialização. Essa afirmação se refere à necessidade do conhecimento formal na escola, mas o que é esse conhecimento, ainda de acordo com o próprio Lima? É tudo. O conhecimento é tudo, é todo o conhecimento sistematizado, criado a partir do desenvolvimento cultural da humanidade, não só da escola, escolarização. Todas as formas da arte são conhecimento sistematizado. Todos os movimentos ribeirinhos, todas as formas de dançar o toré, entende? Do Iapoca ao Chuí, todas as tradições em Jeje, Nagô e Yorubá, assim como todas as categorias de ciências. Não há dicotomia entre arte e ciências. Elas têm entre si vários pontos que as aproximam. E na formação escolar, é importante que ambas sejam igualmente valorizadas no currículo. Portanto, que nesse currículo que é corrida, que nesse currículo que é percurso, nós não estejamos preocupados se nós vamos alcançar o currículo pós-pandemia ou durante ela, se esse conteúdo, se esse currículo estiver preocupado apenas com o conteúdo. O conteúdo tem o seu lugar, mas como você, professora Júlia, bem coloca, o conteúdo contextualizado. E eu acredito que muitos professores estão fazendo isso lindamente. Mas é verdade que é o professor, subjetivamente, que está fazendo. E essa live tem o compromisso de lembrar que o compromisso, antes de ser do professor, é do Estado brasileiro, conforme reza o capítulo da Constituição Federal que trata da educação. E que deve pensar rigorosamente nos princípios, cláusulas pétreas da Constituição Federal. Capítulo 1º, 2º, capítulo 3º, inciso 3º, é dever do Estado brasileiro erradicar toda e qualquer forma de desigualdade, miséria, fome, preconceito. Erradicar. Não deve deixar as marcas. Erradicar. Isso nós ainda não estamos fazendo, mas com o apoio de todos. CIA, Centro de Inteligência e Educação de Qualidade. É o desafio que se
apresenta para a nossa instituição, que é uma instituição que representa uma universidade estrangeira dentro do Brasil, não é? E por que Centro de Inteligência Aplicada à Educação de Qualidade? Porque nós estamos em busca dos que pensam como nós, como os nossos professores doutores de diferentes lugares do Brasil, como os nossos professores da América Latina, porque sofremos todos um mal semelhante com estratégias similares e distintas e às vezes mais letais. Venham pensar juntos. Juntos fazemos a correntes. Somos elos que vamos nos fortalecer pensando juntos no valor da minha, da sua, da nossa humanidade. Educação garantirá o pleno desenvolvimento do educando. E todos somos continuamente educandos. Saudações educacionais bandeirianas. Muitas graças. Muito obrigada, professor. Obrigada a todas e todos que participaram. E esse era um projeto que surgiu durante a semana para um dia, foi se estendendo e durou a semana toda. E eu já estou convidando vocês que a partir da semana que vem teremos mais lives, vamos discutir, vamos dialogar sobre educação e vamos ter convidados e já está convidado o professor Davidson Bandeira a retornar a dialogar conosco. E eu gostaria muito de agradecer e dizer que faço parte do CIA, faço parte da ONADES e envio também o meu abraço. E ao vê-lo falar em espanhol, ai, que saudade me deu de Assunção. Então, um beijo lá aos nossos irmãos, né, que nos tratam tão bem, que nos acolhem e nos respeitam até mais do que quando estamos no nosso país de origem. É por isso, Josi, que eu coloquei uma gravata dourada e o blazer também, porque a UNADES é uma casa que brilha, como diz a doutora Maria Aparecida, é del sol, e o sol nos fortalece, né? Nos clorofila e nos guia. Somos del sol. Fiquem com Deus, boa noite e até logo. Como Bandeira diz, saudações educacionais bandeirianas. Beijo, tchau, tchau. Espero que tenham gostado. Também.